Olá! Hoje vamos explorar um destino que desperta curiosidade, admiração e muita polêmica: Cuba. Uma ilha no coração do Caribe, com um povo vibrante, uma história complexa e paisagens que vão desde praias paradisíacas até cidades com arquitetura colonial congelada no tempo. Neste vídeo, você vai conhecer a fundação de Cuba, sua história antes do comunismo, entender sua economia, agricultura, os desafios enfrentados pela população, as proibições do governo, além de ver como funcionam a saúde e educação cubanas e os avanços recentes. E claro, vamos incluir curiosidades históricas que talvez você nunca tenha ouvido antes. Cuba está localizada no Mar do Caribe, a cerca de 145 quilômetros ao sul da Flórida, nos Estados Unidos. A ilha é a maior das Antilhas e está posicionada estrategicamente entre o Golfo do México, o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, durante sua primeira viagem ao Novo Mundo. Ele desembarcou em Bariey, na costa norte da ilha, e declarou a terra como território espanhol. Foi colonizada oficialmente em 1511 por Diego Velázquez de Cuéllar, que fundou as primeiras cidades cubanas. A cidade mais antiga de Cuba é Baracoa, fundada em 1511, e que ainda hoje guarda vestígios da era colonial. Havana, a capital, foi fundada em 1519 e se tornou um dos principais portos comerciais do Império Espanhol. Antes da Revolução, Cuba viveu sob diversas formas de governo. No século XIX, a ilha era uma colônia espanhola altamente lucrativa devido à produção de açúcar e tabaco, feita à base do trabalho escravo. Cuba foi um dos últimos países das Américas a abolir a escravidão, apenas em 1886. Em 1902, após a Guerra Hispano-Americana e uma ocupação temporária dos Estados Unidos, Cuba tornou-se oficialmente independente. Porém, os Estados Unidos mantiveram grande influência política e econômica sobre a ilha, com forte presença de empresas americanas e militares. Durante as décadas de 1930 a 1950, Cuba viveu sob governos instáveis. O mais marcante foi o de Fulgêncio Batista, que assumiu o poder em um golpe militar e transformou Cuba em um país de contrastes, luxo e cassinos para os ricos, pobreza para o povo. Em 1959, Fidel Castro, Che Guevara e seus aliados lideraram uma revolução que derrubou Batista. O novo governo nacionalizou empresas, aboliu o sistema capitalista e instaurou uma ditadura comunista. A Revolução Cubana foi inicialmente apoiada por parte da população e até vista com simpatia por intelectuais no mundo todo. Mas, com o passar dos anos, a repressão política e a ausência de liberdades começaram a ser criticadas globalmente. Cuba tem uma população estimada em cerca de 11 milhões de pessoas, com a maioria vivendo em áreas urbanas, como Havana, Santiago de Cuba e Holguín. A população cubana é uma mistura rica de culturas indígenas, africanas, espanholas e até chinesas. Esse caldeirão étnico influencia a música, a culinária e a forma calorosa com que o povo cubano recebe os visitantes. A economia cubana é fortemente centralizada e controlada pelo Estado. A ilha enfrenta dificuldades econômicas há décadas, em grande parte por causa do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos desde 1962. Mas também por má gestão interna e falta de modernização industrial. Após a queda da União Soviética em 1991, seu principal parceiro comercial e fonte de subsídios,
Cuba entrou em um período crítico chamado de período especial, com apagões, escassez de alimentos e combustível. Foi um dos momentos mais difíceis da história recente cubana. Hoje, o turismo é uma das principais fontes de receita, ao lado da exportação de serviços médicos, açúcar, tabaco e níquel. A agricultura cubana é basicamente estatal, com foco em produtos como açúcar, tabaco, café, frutas e legumes. No entanto, a produção agrícola enfrenta desafios como baixa mecanização, falta de insumos e infraestrutura ultrapassada. Apesar de seu solo fértil, Cuba importa boa parte dos alimentos que consome. Muitos cubanos cultivam pequenos lotes para autoconsumo, chamados de organopônicos. A vida cotidiana do cubano médio é marcada por racionamento de alimentos, salários baixos e escassez de produtos básicos. Muitas pessoas dependem de remessas de parentes que moram fora do país para complementar a renda. Os cubanos recebem um caderninho de racionamento criado nos anos 1960, que garante quantidades mensais de arroz, feijão, açúcar, óleo e outros itens básicos. Esse sistema ainda existe até hoje. A liberdade de expressão, acesso à internet e direitos civis são extremamente limitados. Protestos são rapidamente reprimidos. Entre as principais restrições impostas pelo regime estão: censura à imprensa e à internet, proibição de partidos políticos fora do Partido Comunista, restrições à propriedade privada, controle estatal dos meios de produção, limites à livre circulação. Até 2013, os cubanos precisavam de permissão do governo para sair do país. Antes disso, muitos tentavam fugir em balsas improvisadas, arriscando a vida no mar. Apesar das dificuldades, o sistema de saúde cubano é elogiado internacionalmente por sua atenção básica universal, foco em prevenção e formação de médicos. Cuba possui uma das maiores proporções de médicos por habitante no mundo. Cuba envia médicos a dezenas de países, principalmente em zonas de conflito ou em desenvolvimento, como parte de sua diplomacia médica, gerando também receita para o governo. No entanto, os hospitais cubanos enfrentam falta de insumos, equipamentos e infraestrutura, afetando o atendimento da população local. A educação em Cuba é gratuita e universal, com altos índices de alfabetização e escolaridade. Logo após a Revolução, em 1961, Fidel Castro organizou uma gigantesca campanha nacional de alfabetização, enviando estudantes voluntários às zonas rurais. Em um ano, o analfabetismo caiu de 23% para menos de 4%. Apesar do acesso à educação, o conteúdo é altamente ideologizado e os estudantes aprendem desde cedo os valores do socialismo e da Revolução Cubana. Nos últimos anos, o governo cubano deu pequenos passos rumo à abertura econômica, permitindo pequenos negócios privados, como restaurantes, pousadas e salões de beleza. Maior acesso à internet e redes sociais, ainda que controlado. Possibilidade de comprar imóveis e carros, com muitas restrições. Em 2021, Miguel Díaz-Canel assumiu como presidente, marcando o fim da era dos irmãos Castro no poder. No entanto, o regime e o sistema político continuam praticamente os mesmos. Cuba é um país fascinante, repleto de contradições, histórias fortes e um povo resistente. Suas praias encantam, sua música contagia e sua história intriga. Mas por trás da fachada colorida e alegre, existe um cotidiano de desafios, censura e luta pela sobrevivência. Ainda assim, os cubanos seguem sorrindo,
cantando, dançando e mantendo acesa a esperança de dias melhores. E aí, o que você achou da história de Cuba? Já sabia dessas curiosidades? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos bater um papo. Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. Estamos só no começo e com sua ajuda podemos levar ainda mais informação e cultura para todos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de conferir também o vídeo Brasil, o país impossível de viver e a verdadeira situação da Venezuela que a mídia não mostra. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!